E aí moçada, beleza? Giovanni aqui então dando sequência a esse capítulo da engenharia genética. E hoje uma aula que é muito interessante. Não é só aquela aula assim para você assistir e falar, pô, mais um assunto, não. É uma aula para você entender como funciona o teste de DNA. Quando alguém quer descobrir a paternidade, quando alguém quer descobrir se realmente o criminoso é a pessoa, a gente pode submeter aí um teste de DNA. Então vem comigo e vamos dar uma olhada como que funciona o teste de DNA. Primeiro eu vou fazer a explicação aqui no quadro e depois eu reforço a explicação ali no slide. Então aqui, gente, não sei se você sabe, mas o DNA, ele é uma molécula, ele é um ácido nucleico, né? Então quando a gente fala ácido nucleico, o DNA ele tem um caráter ácido e o DNA ele tem carga positiva ou negativa? O DNA tem carga negativa. Por que o DNA tem carga negativa? Porque ele tem na formulação dele, PO4 3-, ele tem aqui na formulação dele um grupamento fosfato, né? Que eu acabei falando aqui, PO4 3-. Esse grupamento fosfato, PO4 3-, faz com que ele tenha aqui uma carga, o que, gente? Negativa, certo? E aí o que a gente faz? A gente usa lá a enzima de restrição para cortar um determinado trecho de DNA, vamos supor, né, do suposto pai, você usa lá uma enzima de restrição para cortar um trecho de DNA do suposto pai, corta lá um trecho de DNA do filho e a gente vai fazer ali o teste de paternidade. Então, normalmente quando você vai fazer o teste de paternidade, você tem então aqui, ó, vamos supor, o DNA do filho, vou chamar de F, e eu tenho aqui o DNA do suposto pai 1. Vamos supor aqui, né, um suposto pai 1, um suposto pai 2, certo? Então vamos supor que a gente tem aqui uma suspeita em relação a dois supostos pais, né? O que a gente faz? A gente pega essa amostra de DNA dessa criança, desse suposto pai 1, então a gente vai testar aqui a amostra de DNA da criança, do suposto pai 1 e do suposto pai 2, certo? A gente vai pegar com um instrumento, né, que é próprio para isso, vai colocar aqui, são 4 pocinhos aqui, tá, gente? 4 pocinhos. Uma vez que eu coloquei o DNA aqui, então vamos imaginar que nós colocamos o DNA aqui, colocamos o DNA aqui, colocamos o DNA aqui. A gente vai submeter essa plaquinha a uma diferença de potencial, uma DDP, certo? Uma DDP, positivo embaixo e negativo em cima. Então, positivo embaixo, negativo em cima, liga aqui. Esse DNA, o que vai acontecer com ele, gente? Ele vai correr. Quando ele corre, ele vai fazer assim, uma manchinha aqui, outra manchinha aqui, vamos supor que tem uma manchinha aqui embaixo, né? Vamos colocar duas manchinhas assim, ó. Por que esse DNA ele corre nesse sentido? Porque o DNA, ele vai, como ele tem carga negativa, ele vai correr em direção ao polo positivo. Ele tem uma atração, né? Cargas diferentes, elas acabam se atraindo. Então, como o DNA tem carga negativa, ele, quando você colocar DDP aqui, ele vai querer correr em direção ao polo positivo. Só que o DNA que está ali, eu tenho moléculas que têm peso molecular diferente. Então, a molécula que tem um peso molecular mais leve, ela vai correr mais. Enquanto que a molécula que tem um peso molecular mais pesadinho, ela corre menos. Então, você vê isso aqui. E aí, faço a mesma coisa com o DNA do suposto pai 1. Quando eu faço a mesma coisa com o DNA do suposto pai 1, olha o que acontece. Você vê isso aqui, ó. Quando eu faço com o suposto pai 2, olha o que acontece. Vai acontecer isso aqui. E aí, quando você vai comparar quem é o pai dessa criança, veja que esse DNA aqui não coincidiu com a criança. Esse DNA aqui não coincidiu, esse aqui não coincidiu, esse aqui não coincidiu, esse aqui não coincidiu. Então, o suposto pai 1 está descartado, porque o DNA dele não coincidiu em nenhum momento, né, o DNA da criança com o DNA do pai. Agora, não sei se você sabe, mas você herdou o DNA do seu pai e da sua mãe. Então, 50% do seu DNA veio da sua mãe, 50% do seu DNA veio do seu pai. Então, veja que aqui tem um DNA da criança que coincidiu com o suposto pai 2. E esse aqui, professor, não coincidiu com nada. Galera, se ele não coincidiu com o suposto pai, provavelmente esse DNA aqui vai coincidir com a mãe. Ah, entendi. Temos um outro DNA aqui, ó, que coincidiu com quem? Coincidiu com o pai. Suposto pai 2, um outro DNA que coincidiu com o suposto pai 2, mas temos aqui um DNA que não coincidiu com ninguém, nem com o suposto pai 1, nem com o suposto pai 2. Então, provavelmente esse aqui veio da mãe, ó. Provavelmente esse aqui veio da mãe. E assim a gente consegue dar o parabéns para o suposto pai 2,
parabéns, você é o pai da criança, né? O suposto pai 2 aí. Por quê? Porque o padrão de DNA dele, de exame de DNA dele, coincidiu em alguns pontos ali, né? Mais de um ponto, inclusive, com o filho, né? Então, nesse caso, o suposto pai 2 é o pai da criança. Mas vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso em laboratório. Então tem aqui um videozinho, olha só, não precisa do som, é só para você acompanhar. Olha, a diferença de potencial está aqui. Você prepara lá uma plaquinha que vai ter os pocinhos, tá, gente? Com os pocinhos. E essa plaquinha você prepara tipo uma gelatina incolor, certo? Uma gelatina incolor que é chamado de agar, né? Tem aqui uma gelatina incolor chamado de agar. Você coloca ali as amostras de DNA que você quer testar. Então ele está colocando as amostras de DNA. E eu vou ligar o meu aparelho. Uma vez que eu ligo o meu aparelho, essas amostras de DNA elas vão correr. Então, olha só, ligou o aparelho, o que vai acontecer? Essas amostras de DNA elas vão correr. As que têm peso molecular e são mais leves, elas correm mais. As que têm peso molecular e são mais pesadas, elas correm menos. E aí, quando você vai fazer análise, você vai chegar na análise, você vai ver o quê? Vai ver umas manchinhas. Não vai ser bonitinho igual você está vendo a minha lá, né? Você vai ver umas manchinhas assim, certo? Hoje os equipamentos ajudam a gente a interpretar, né? A olho nu às vezes fica difícil você interpretar. Opa, aqui tem uma banda, aqui tem outra banda. Então, não fica bonitinho igual está aqui, ó. Então, o que eles fazem? Passo a passo, né? Preparam a plaquinha. Como que eles preparam essa plaquinha? Faz ali tipo uma caminha, né? Uma gelatina incolor. Fica lá com os pocinhos. Como que eles fazem esses pocinhos, professor? Eles colocam ali tipo de um pente, gente. Quantos pocinhos eu quero? Eu quero 3, então coloca um pente ali com 3 pinos, né? Com 3 pinos. Ele vai ficar assim. Quando a gelatina secar, você tira o pente, você vai ter ali a gelatina. Eu estou falando de gelatina, mas na verdade é tipo uma gelatina incolor, é um agar, né? E aí o que vai acontecer? Vai ficar ali os pocinhos. Eu venho aqui com uma pipeta especial, coloco o DNA aqui, né? Da criança, do suposto pai 1, do suposto pai 2, por exemplo, né? Depois eu submeto uma diferença de potencial e vai ter ali o padrão de bandas. Então eu chamo isso aqui de bandas, ó, o polo negativo, o polo positivo. E aí uma vez, né, que você vai submeter lá a diferença de potencial, você consegue, né, ver ali o padrão de bandas. Esse equipamento aqui é o equipamento mais antigo, em que eu tenho que preparar ali a plaquinha de agar, né, tenho que fazer toda a preparação, esperar esse gel de agarose, né? Ele chama de gel de agarose, esperar esse gel de agarose secar, tiro o pentinho lá e aí eu coloco as amostras de DNA. Agora existe uma placa que ela já vem pronta. Essa placa aqui, ó. Veja que ela está escrito aqui, ó, Clonewell agarose 0,8% e ele já vem aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele já vem com 9 pocinhos. Eu não tenho que preparar nada, gente, é só tirar essa plaquinha da embalagem e aplicar aqui o que? As amostras de DNA, certo? Lógico que não fica bonitinho. Eu talvez precise de um equipamento para me auxiliar, para eu conseguir ver o que? Ver o padrão de bandas. Então eu preciso do equipamento para eu ver aqui o padrão de bandas. E aí quando eu tenho aqui o padrão de bandas, eu consigo, né, tentar descobrir. Olha essa situação aqui, gente. Olha esse exercício aqui, né? Utilizando uma enzima de restrição, nós cortamos, né, bandas de DNA, os trechos de DNA. Nessa situação eu tenho aqui a mãe, eu tenho aqui o marido, tenho um outro homem, tenho um filho 1 e tenho um filho 2. Olha que doida essa situação. Temos aqui um casal, a mãe e o marido, tem um outro homem, né, então tem um homem aí no meio da conversa, e tem aqui 2 filhos. Então um casal que tem 2 filhos, e provavelmente a historinha vai ser a seguinte. Então temos um casal que tem 2 filhos, e a historinha é a seguinte: os 2 filhos são filho do marido? Ou será que algum filho é filho do homem, ou os 2 filhos é filho desse homem? Então, fizeram o exame de DNA da mãe, do marido, do outro homem e dos 2 filhos. Então, me ajude aqui, gente. Você sabe, então, que o seu DNA, 50% veio do seu pai, 50% vem da sua mãe. Então, fazemos a seguinte análise. Olha essa segunda banda aqui do filho 2. A segunda banda do filho 2 coincidiu com o marido. Se você olhar a primeira banda do filho 2, ó, a primeira banda do filho 2 coincidiu com a mãe. Eu não estou preocupado em saber se a mãe é mãe dessas crianças. Eu quero saber quem é o pai, né? Então, o filho 2, a primeira banda coincide com a mãe, não me interessa. A segunda banda me interessa, ó. A segunda banda coincidiu com o marido. Se coincidiu com o marido, provavelmente o filho 2 é do marido, né?
Mais uma banda do filho 2, ó. Mais uma banda do filho 2 que coincidiu com o marido. Então eu já posso afirmar, gente, que o filho 2 é filho do marido. Né? O marido é o pai aí do filho 2. Ô professor, mas tem mais uma banda dele aqui que não coincidiu com o marido, mas coincidiu com a mãe. Porque 50% do DNA dele vem da mãe, 50% vem do marido. Nesse caso, a gente já sabe que o marido é o pai da criança, né? Agora, veja o filho 1. O filho 1 tem um DNA aqui, gente, que não coincide nem com o marido e nem com a mãe. Galera, se não veio da mãe esse DNA, com certeza tem que ter vindo de alguém. Então, coincide com um outro homem. Mais um DNA, ó. Um DNA que não veio nem do marido nem da mãe. Meu, se não veio nem do marido nem da mãe, com certeza tem que vir de alguém. Então veio do outro homem, coincidiu com outro homem. Então nesse caso, como que eu concluo esse exercício? O filho 1 é filho do outro homem, então essa mãe acabou tendo uma relação com esse outro homem e tendo ali o filho 1, e o filho 2 é filho do marido. Esse tipo de exercício ele é clássico aí, né? Então é importante vocês entenderem bem. Por isso eu vou fazer a próxima aula só de resolução de exercícios nesse tipo aqui. Combinado? Então até a próxima aula. Vejo vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.